Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, autora de 10 livros falando sobre autoconhecimento, sou gestalt terapeuta, trabalho com famílias, casais há muito tempo, enfim, terapias com adultos e adolescentes. E eu queria assim falar hoje um pouquinho sobre o tema medo do futuro. É interessante que todo dia a gente tende a ver na rede, né, na internet, certas mensagens de alguns profissionais que não entendem profundamente o processo de medo. Eles dizem: o medo precisa ser enfrentado, o medo é uma falta de coragem, o medo é uma falta de fé. E aí eu acho que tem uma confusão muito grande, onde a pessoa que não entende nada da parte emocional, do núcleo das nossas crenças emocionais, dos comportamentos, certo? Fica dando palpite. E a pessoa que ouve se sente de repente burro. Ah, eu sou um idiota que eu tenho medo. Ai, nossa, porque eu devia enfrentar. Gente, que coisa mais besta. Os medos, nós precisamos entender a mensagem do medo e resolver. Tem esse livro que eu gostaria de apresentar para vocês, já com a nova capa: Medos, Fobias e Pânico, Origem, Significado e Dicas de como resolver. Gente, o medo é um negócio que nos mantém vivos. Sabe, instinto de autopreservação? Uma pessoa que não tenha medo de nada, esse cara é um suicida. Ou ele não tem interesse nenhum pela autopreservação, tanto faz como tanto fez, né? Ou tem uma doença mental grave. Então, veja, gente, não é assim. Vamos respeitar os nossos medos, porque eles, na realidade, eles nos auxiliam no processo de autoconhecimento. Os medos autopreservadores são aqueles que identificam, nos avisam de repente, sabe aquela sinalização de cuidado, vai com calma, fique alerta, perante certas situações que na maioria das vezes nós não controlamos, mas não sabemos que são reais, tá? Eu sempre comento, né, que tem certas situações aqui em São Paulo, tem certos locais que são realmente perigosos, né? Vamos pegar a Praça da Sé, essa parte onde era, parece que não é mais, a Cracolândia. Você iria lá de madrugada? Fazer o quê? Explica. Então veja, é lógico que você correria um certo risco de ser assaltado, abordado, enfim, dentro de uma situação negativa, né? Você pegaria o seu carro e dirigiria no meio de uma comunidade dessas assim, bem perigosas, sabe, que a gente ouve falar, com os vidros abaixados, só porque eu quero tomar um arzinho? Não, você não faria isso. Em sã consciência, não. Mas, se tivesse que pegar o carro de madrugada e levar alguém para o hospital para socorrer uma pessoa, você iria? Então, veja, situações que a gente precisa enfrentar por alguma razão real, importante, e situações que a gente precisa evitar por uma questão de autopreservação, certo? Para não dar sopa para o azar, como a gente costuma falar. Então, vamos lá. Medos autopreservadores é aquele que diz: toma cuidado, você vai chegando perto de um precipício, você vai com calma, por mais que você esteja xereta, né, de chegar na borda de um vulcão, ou você é altamente entusiasmado por um esporte radical, na maioria das vezes a pessoa se preserva, tá? Aquele que não se preserva, que vai com tudo, é o suicida em potencial. Tanto faz como tanto fez. Então não é isso que a gente quer falar aqui. A gente quer falar de medos reais que as pessoas sentem, e todos eles têm uma explicação. Nesse livro, Medos, Fobias e Pânico, eu falo um pouco de tudo e tenho um bom dicionário na segunda parte sobre todos os medos. O que eu queria falar hoje, primeiro um pouquinho sobre as origens, né, dos nossos medos. Gente, é muito interessante, tá? De repente a pessoa sofreu uma experiência traumática em algum momento da vida dela, sabe, um assalto. Eu já ouvi muito isso, uma criança dentro de um carro sofreu um assalto junto com os pais e ficou sob a mira de armas, ou um incêndio, ou um acidente,
um ataque de um animal. São situações traumáticas, tá? Que vão gerar aí um núcleo de receios de que isso aconteça novamente. É lógico, faz parte. Crenças, superstições, informações erradas que nós recebemos, principalmente na infância, e aí a gente precisa questionar, porque tem muita ideia, né? Superstição, enfim, que se a gente não questionar, se a gente não passar pela peneira, nós vamos sentir medo de coisas irreais, sem sentido, sem lógica. Então, um pouco de raciocínio vai bem. Experiências subjetivas, às vezes desde a vida intrauterina. Interessante isso, eu até comentei, aí eu acho que num outro vídeo, sobre uma cliente que tinha medo de colocar o rosto debaixo d'água. Ela estava no chuveiro, mas ela não colocava o rosto, a cabeça debaixo do chuveiro. Ela tinha uma sensação muito ruim. E fazendo um trabalho com essa pessoa, nós percebemos que no nascimento dela, ela ingeriu o líquido amniótico. Ela quase que se afoga. Isso gerou um trauma, tá? Que estava ali no subconsciente, então, no inconsciente. Então, qualquer situação que na vida atual, nesse momento da nossa vida atual, que cria um link com certos traumas que estão no nosso inconsciente, vão nos colocar em alerta. E é por isso que um trabalho de autoconhecimento, de psicoterapia, é muito bem-vindo, né? Para criar um equilíbrio, uma soltura, uma autoconfiança. E, aliás, muitos dos medos estão ligados a essa falta de autoconfiança. É como se a pessoa não tivesse a menor ideia de que ela tem capacidade, de que ela tem habilidades, de que ela tem inteligência para enfrentar as situações. E se parar um pouquinho para pensar, em quantos momentos novos ou repentinos que aconteceu na vida dela, ela vai perceber que ela lidou. Então já é um bom negócio perceber que tem sim potenciais, inteligência e habilidades para lidar com o novo. Agora, a maior parte aí dos nossos medos neuróticos estão ligados a pensamentos fóbicos, catastróficos, ansiosos. E aqui eu gostaria de arquétipos também, tá? Temos no nosso inconsciente coletivo muitos medos que nós introjetamos. O próprio medo da morte, né? É arquetípico, é autopreservador, mas também é um medo arquetípico. O medo do desconhecido, que cria uma ansiedade natural. O medo da orfandade. Tá? São medos que estão ali no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo, e que também fazem parte, tá? Da necessidade da gente lidar dentro do autoconhecimento. Hoje, especificamente, eu quero falar do medo do futuro. Gente, o futuro não existe. Vamos parar para pensar. O futuro não existe. Eu não sei como vai ser amanhã. Por mais que você tenha um amanhã programadinho, agendado, né? Você não pode apostar que vai ser assim, né? Quantas situações imprevistas que nós podemos vivenciar. Por isso que a gente não pode ficar pensando nisso, porque seria um pensamento catastrófico que atrapalharia o amanhã. E muita gente, já falei aqui muitas vezes sobre o processo de ansiedade negativa, que é causada justamente porque a pessoa fica catastrofizando tudo. Ela sempre pensa no negativo, ela sempre coloca a pior possibilidade para ficar pensando. Eu já expliquei que o cérebro capta o que nós estamos pensando intensamente. O cérebro não sabe se é fantasia, se é passado, se é presente, se é futuro. Ele capta a sua preocupação. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Futuro não existe. Segundo o mestre Saint-Germain, que eu gosto muito da Fraternidade Branca, ele diz: há sempre 3 futuros prováveis. E nós não sabemos. Nós temos livre-arbítrio a cada momento para decidir o nosso futuro. Por isso que eu não acredito em previsão. Sabe tarô? Não, gente, para. O tarô é para uma direção, até ok, vai. Mas tarô como previsão? Ai, com quem que eu vou namorar? Este ou aquele? Com quem que eu vou casar? Como vai ser o meu futuro na minha sociedade? Gente, por favor, né? Você está dando poder
para uma outra pessoa quando você tem o seu, de programar o seu dia a dia, o seu futuro. Eu realmente não acredito. Respeito, volto a dizer, é interessante como uma orientação, um caminho, mas não como uma previsão fatalista. É porque é, vai ser porque vai ser. Não, não vai ser. Por quê? Porque a cada momento nós temos livre arbítrio, que é o nosso maior poder, que é escolher o que a gente vai fazer em seguida. E se você estiver bem centrado no aqui e agora, que é o único momento onde nós realmente existimos, o vídeo está com 10 minutos. Já passou, 10 minutos atrás não volta mais, não. Daqui a meia hora, eu não sei. Eu tenho um atendimento programado, mas como será que vai ser? Não sei. Então veja, estamos no aqui e agora. É o único momento onde nós podemos ver, perceber, sentir, decidir o que nós queremos fazer. Então, ficar no aqui e agora é muito importante. Logo, o medo do futuro não existe porque o futuro não existe. Ai, mas por que a gente tem medo do futuro? Porque a gente projeta os nossos medos atuais, as nossas atitudes errôneas do momento da nossa vida lá para o futuro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ai, uma pessoa que morre de medo de ficar sozinha. Ai, o meu futuro. Eu morro de medo de ficar sozinha, de não ter ninguém que cuide de mim, ai, de não dar conta. Se a gente olhar para essa pessoa, nós vamos ver aqui no aqui e agora, ela já carrega crenças onde ela se autoabandona, ou seja, ela não está com ela. Ela está para alguém, para o mundo, fazendo um monte de coisas, ideias de obrigação, mas ela não está com ela no sentido de autorrespeito. Ela não está dando conta do que ela precisa dar conta, porque ela tem um monte de cobrança, sabe aquela listinha de tem que? Então, quando nós olhamos tudo isso, ai, ninguém vai cuidar de mim, isso é catastrófico demais. Nós não sabemos, nesse momento você cuida de você? E se você sentir um mal-estar hoje, o que você vai fazer? Você tem uma alternativa lá também? Então, veja, uma coisa muito interessante sobre os medos. Quando você pensa no pior cenário lá na frente e você percebe que tem solução, que tem um jeito, então não é para pensar. Aqui nós estaríamos evitando a ansiedade motivada pela preocupação. Nossa, estou muito preocupada com o meu futuro. É mesmo? Aí, de novo, a sua ansiedade está lá a 1000, porque você está muito preocupada. No mínimo, pensando tudo de ruim, de negativo, colocando todo o catastrofismo na frente das possibilidades, da realidade. Então, se você encontra ação, uma solução para qualquer preocupação, hoje, fique com a ação. Não é para continuar preocupado, principalmente com o futuro, porque você nem sabe como vai ser. Então, vamos ficar aqui agora, vivendo cada dia. Outro exemplo interessante é a sensação de ficar doente, né? Quem vai cuidar de mim? Ficar dependente de alguém que cuide. Claro que existe essa possibilidade, mas vamos voltar para aqui agora. Como é que no aqui agora você cuida de você? Você coloca você na mão de alguém? Você deixa que alguém dê palpite na sua vida? Você já é um dependente emocional? Então você precisa ver isso aqui agora, no seu atual momento. Porque todas essas posturas, autoabandono, dependência emocional, ficar querendo agradar o mundo, agradando, se preocupando em atender todas as expectativas. Gente, já é uma forma de você se autoabandonar e reforçar a dependência do aplauso do outro, da aceitação do outro. Então, quando você tiver medo de ser lá na frente um dependente, pensa no aqui agora, em que eu já sou? Como é que eu já me comporto como um dependente? Por isso que a gente precisa passar por esse processo de autoconhecimento, para que nós possamos nos olhar e desenvolver atitudes de autorrespeito, consideração, atenção, responsabilidade. Para pensar que você é a única pessoa responsável por você. Já cresceu. A criança precisa
ela é dependente, alguém tem responsabilidade por ela. Conforme ela vai crescendo, ela vai assumindo essa responsabilidade para ela. Hoje, como adulto, esse vídeo não é para criança, então a maioria que está ouvindo é adulto. Pois é, os adultos são responsáveis por si mesmos. Pensa na sua medida. Só você sabe. Só você sabe onde está doendo, onde está coçando, quanto você quer comer, o que você quer comer, quanto de sono você está sentindo, que horas que você vai querer dormir. Gente, só nós sabemos. Essa responsabilidade é hiper, mega individual e é 100%. Pelo outro, de novo, né? Por uma criança, por um animal que não sabe cozinhar sozinho, né? Então, nós somos realmente responsáveis por uma criança, por uma pessoa deficiente. Sem dúvida, aquilo que ela não consegue fazer, a gente vai estar lá para ajudar. Então, ela é uma dependente real, tá? Então, veja, tirando essas situações, você hoje é responsável por você 100%. Pelo outro, não. Por um relacionamento, 50%, como eu sempre falo, porque você não pode fazer a parte do outro e nem o outro pode fazer a sua. Então, gente, vamos repensar no aqui e agora. Quaisquer medos que você tiver lá na frente, observe as suas posturas no aqui e agora, as suas crenças, as suas atitudes. Para quê, gente? Para gerar confiança. Então, lá na frente, seja lá o que você teme, se você tiver uma boa dose de autoconfiança e autossegurança, você dá conta. E o que é o trabalho com autoconfiança e autossegurança? É perceber que, primeiro, você tem uma natureza que te informa o tempo todo como você se sente. E o como você se sente está relacionado ao que você pensa, aquilo que você está fazendo por você. Essa natureza é a natureza atualizadora. O tempo todo ela está perto, informando tudo. Precisa conectar? Como? Fazendo um pouco de silêncio, né? E sentindo. Não pense, sinta. Esse é o caminho. Autoconfiança também está relacionada a você perceber que você tem inteligência, capacidade, habilidades para usar. Se você usou uma habilidade uma vez na sua vida, é porque você tem. Então, gente, para pensar. Tem gente que fala, ai, mas é tão difícil aprender. É mesmo. Para. Se você aprender uma coisa na sua vida, você tem capacidade de aprender. O que precisa aí ver é o interesse e a necessidade. De repente você não quer. De repente você acha difícil. De repente você não quer nem tentar. Ou nem precisa, sabe? Eu tenho que aprender chinês. Ai, por quê? Porque sim, não. Porque sim, não. Eu nunca aprenderia chinês, porque eu não me identifico com a língua, não trabalho com chineses. Mas, se um dia começasse a trabalhar com chineses, eu acho que eu teria que aprender um pouquinho de chinês. Então, veja, gente, necessidade e vontade, certo? Tudo na nossa vida passa por isso. A necessidade e a nossa vontade, que é a nossa motivação real de fazer alguma coisa. Para pensar nisso. Olha que legal. Isso já é essa reflexão já é um bom início para você começar a perceber você melhor e direcionar a sua mente para o aqui e agora. Para perceber como você é, como você sente, as suas capacidades, a sua habilidade, a sua inteligência, a sua perspicácia, a sua intuição que vem lá da alma. Então, gente, vamos parar para olhar? Eu espero que você reflita, que você tenha gostado do nosso tema de hoje. Se gostaria de ouvir os seus comentários, se você tem medo do futuro, como é que é seu medo, se você quer entender outros medos, de repente tem o dicionário de medos aqui, né, como eu falei, do meu livro, mas de repente tem um medo lá que não consta e você quer saber mais, coloque aí nos comentários, eu vou ter muito prazer em lê-los e responder também. Então, dê o seu like, já deu o seu like, curta, compartilhe, eu acho que é legal que outras pessoas também possam ter essa oportunidade de refletir. Muito obrigada pela atenção, namastê. Fico à disposição para quem quiser adquirir o livro, pode ser direto comigo. Fiquem bem, fiquem em paz.
Até o próximo vídeo.